A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite, Laís, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bem e você? Tudo bem. Hoje eu estou muito contente porque eu estou aqui com você e a gente está recebendo duas meninas incríveis do Coletivo MAI, que eu tive a honra de conhecer alguns anos atrás e que a gente trabalhou junto também, tem aí uma história. Queria que você falasse um pouquinho do que é o Coletivo MAI para quem está nos ouvindo. Sim, um prazer. A gente está aqui recebendo a Fernanda Bison e a Sue Durden, do Coletivo MAI, Mulheres das Artes Integradas. Elas trabalham juntas desde 2003 e aí em 2017 fundaram esse coletivo, que é um coletivo de pesquisa e trabalhos de performance, videoarte, audiovisual, mistura arte com linguagem, com filosofia, um projeto bem diverso, e convidam também outras mulheres para somar junto. Bom, meu nome é Fernanda, prazer, queria agradecer também essa oportunidade de a gente estar aqui com vocês hoje, acho que é bem bacana essa parceria, que como a Ana comentou, a gente já tem uma história juntas, então é um prazer dessa vez estar desse lado eu ia falar da tela, né, mas é do fone, do microfone, então é isso, vamos aí contar um pouquinho e ver como que a gente consegue contribuir com todo mundo. Prazer, sou a Sue Durden, obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade de a gente contar um pouquinho a história do coletivo, de onde viemos e para onde pensamos ir, né? Então, a gente tem bastante história para contar. Eu gostaria que a Fernanda começasse a falar um pouquinho da história, e aí a gente vai complementando. Vai lá, Fê. Bom, como a Laís comentou, a gente já se conhece desde 2013, trabalhando juntas, mas a nossa história mesmo de amizade vem já desde 2012, foi o start mesmo, que a gente se conheceu no curso de cinema, que tinha o foco em documentário na ELCV, que é a Escola Livre de Cinema e Vídeo em Santo André. E desde 2012 a gente se conheceu e a gente fez um trabalho juntos de documentário, e desde então a gente se deu muito bem nessa questão de produção, de amizade, e foi crescendo bastante. E aí a gente começou a se aventurar, né, em alguns projetos culturais. A Su já tinha um pouco mais essa linha de frente, chamava Mangalê na época, era um projeto de dança, e ele tinha uma pegada bem de afro-indígena, assim, que eram danças com recursos não, né, com personagens africanos. Então foi quando eu comecei mesmo a entrar mais nessa área de produção cultural, em fazer mesmo, porque eu sou formada em publicidade, então eu vinha muito mais da comunicação do que da produção em si. E desde então a gente foi fazendo alguns projetos audiovisuais também, como Concha, que era um projeto que a Su me convidou para fazer, que ela tinha um outro coletivo, que era o pessoal do Saravá Filmes. O Mangalê teve uma outra edição também em 2014, que a gente participou juntos. E desde então a gente veio nessa linha de pesquisa, de troca de informações e conhecimentos mesmo. E em 2017, né, a gente pensou nessa ideia de, por que não a gente não faz um trabalho juntas de fato, um coletivo, e vamos expor as nossas ideias. Não só uma troca só nossa, de amigas, mas também uma troca com outras pessoas que são da área, e como que elas podem também ver isso, né, de um outro lado. Acho bacana a gente falar um pouquinho o porquê Coletivo MAI, né, o porquê o MAI, né, Mulheres das Artes Integradas. Como a Fê falou, eu participei de outros coletivos anteriormente, né, antes de 2017. A Fê sempre foi convidada a trabalhar, então ela fez direção de arte, ela fez produção executiva. A gente sempre teve uma história de amizade, tanto que foi a Fernanda que me indicou para trabalhar na Via, foi a partir da Fernanda que eu conheci a Ana. E aí, em 2017, o coletivo nasceu. Eu acho muito massa falar sobre esse início. Ele veio de incômodos que eu tinha dos outros coletivos que eu passei. A experiência em coletivo ela é muito formativa. Ela nos forma como agentes culturais. E, quer queira ou não, é necessário pensar, né? É necessário refletir sobre o machismo na arte, o machismo nos coletivos.
Os demais coletivos que eu participei, era predominante a figura masculina ali, né? E coletivos são formados geralmente por grupos de pessoas que se conhecem, que têm amizade. Então a gente acaba aceitando, deixando, levando, sabe? Vai levando pela arte. Tipo, o importante é a gente finalizar essa ideia, finalizar esse projeto, e aí a gente acaba engolindo alguns sapos, né? Eu sempre comento sobre esse início do Coletivo Mai, não só porque eu e a Fê, a gente tinha ideias muito parecidas, a gente gostava de comentar sobre essas ideias e fomentar a ideia uma da outra, mas veio sim, nasceu também por conta desse incômodo que eu tinha nesses outros lugares, né? Porque eu não tinha esse espaço. Eu até podia expor a minha ideia, mas essa ideia sempre estava na última da lista, assim. Tinha uma lista de prioridades e aí, não, legal a tua ideia, mas vamos fazer essa primeiro? E aí, quando eu vi, se passaram 5, 6, 7 anos e as minhas ideias nunca eram colocadas em prática. Porque isso é uma coisa que a gente vem conversando constantemente. Você sabe que a Via tem esse lado feminino forte, e a gente não se a pessoa vira e fala assim, não, porque esse projeto fica para depois, a gente fala, não, é para agora. E que as sensações que a gente tem, que você está relatando, elas são muito comuns para mulheres de todas as gerações. As mulheres na criação, elas passam muito por esse tipo de problema com os seus melhores amigos, com os seus maridos, com os seus grupos, com os seus coletivos, e de uma maneira muito sutil, de uma maneira assim muito delicada. Não, tudo bem, olha, não, minha querida, meu amor, né, não tem essa delicadeza até no tratar, como se a gente estivesse falando com uma criança. Não, tudo bem, claro, meu amor, mas a gente vai. E por que assim de claro, meu amor? Não é, né? E eu acho que isso que você está colocando é uma coisa muito importante, só quis parar para dar uma acentuada nessa questão, para falar para outras mulheres que passam por isso, para não aceitarem isso de deixar para depois. Se a gente estiver distanciado assim, um pouco dessa percepção de que existe mesmo ainda muito esse machismo, esse não protagonismo feminino, a gente vai continuar sofrendo esse tipo de problema e tendo que partir para ações só femininas para se proteger. Sim, mas sim. Eu sei que o coletivo ele tem uma coisa a mais do que essa questão. Não, e super concordo contigo. E essa mudança de chave foi justamente para colocar essas ideias, como a Laís apresentou muito bem, né, o resumo do coletivo, de colocar essas ideias também pautadas nas nossas experiências. Então, a gente pensou em um coletivo onde poderia convidar outras mulheres que tivessem ideias para compartilhar ou que aceitassem as nossas propostas, mas não deixando de fora a figurina, o papel do homem, né? A gente tem diversos amigos que são parceiros e toparam participar de alguns trabalhos nossos e somos muito gratas por isso. Ele é formado por mulheres, mas ele não tem esse viés feminista, por mais que eu seja literal. Não, somos um coletivo de mulheres que a gente pensa em produzir trabalhos que sejam híbridos. Então, por isso que tem a palavra artes integradas. Então, trabalhos que envolvam a videoarte, a videopoesia, cinema experimental, o audiovisual como um todo, mas não deixando de lado a fotografia, porque a Fernanda ela é a fotógrafa e ela faz a maior parte da direção de fotografia. E pensando, trazendo o viés filosófico, trazendo a linguagem, a preocupação com a estética em si. A gente ficou um tempo ali em 2017 ainda maturando a ideia de como seria. Tinha uma terceira integrante que, por conta das demandas do dia a dia, ela acabou tendo que sair. E aí a gente começou a chamar outras pessoas, mas sem ter esse vínculo, né? O convite de, topa participar? O que você acha? A gente tem um coletivo de mulheres que pensa a arte dessa maneira, a gente tem a ideia sobre artes integradas dessa maneira. Que tal? Topa participar? A gente sempre teve uma grande troca de escuta mesmo. A gente tinha a ideia, a proposta, mas a pessoa também colabora muito nessa questão de não, e se a gente fizer assim, ou assado, como que a gente pode, de fato, desenvolver esse trabalho de uma forma muito conjunta, não é? Por mais que exista uma direção, existe uma primeira linha, eu acho que sempre foi uma contribuição muito conjunta, que é o que faz as coisas darem certo. Por exemplo, a Su, quando escreve algum roteiro, alguma coisa, a gente entrega para a pessoa, ou a ideia vem durante, então é muito gostosa essa troca que acontece, a gente planeja, mas às vezes sai completamente fora do planejado, assim, o que o vídeo vira, então eu acho que essa é a parte mais gostosa e mais prazerosa do nosso trabalho, assim, é quando realmente flui.
Não, eu acho que além da reflexão, vocês têm uma liberdade também. Poder criar junto, fazer um trabalho com a direção, mas de cocriação. A gente ontem estava comentando, esses dias todos, né, Laís? A gente vem conversando com vários cineastas, e ele estava comentando isso, que na verdade o Murilo, né, que a gente estava conversando ontem, mas vários sempre falam isso, que o cinema de invenção ele ainda é de invenção, ele não é de uma época. No âmbito que a gente tem trabalhado, principalmente cinema experimental, cinema contemporâneo, ele é um cinema que traz essa fluidez na questão dos métodos, nessa questão da direção, de ter um lado de olhar compartilhado. E o Coletivo Maia, eu acho que ele tem uma coisa bem interessante. Você comentou que vocês têm esse olhar para a fala feminina, para o discurso, para as procuras femininas, mas existe digamos assim, um trabalhar junto, né? Não é uma contraposição ao masculino, muito pelo contrário, é uma coisa de andar junto. E vocês têm uma produção bem interessante, né? Eu queria que você aí abordasse um pouco desse trabalho assim conceitual que vocês fazem. Nosso primeiro trabalho como coletivo mesmo foi o Entretantos, de 2018. Ele é um videodança. Foi uma surpresa para nós. Então, é um trabalho que nasceu em meio ao caos ali da greve dos caminhoneiros. Foi um insight que aconteceu naquele momento, em um dia que eu estava no meu horário de almoço, em um prédio ali do centro de São Paulo, que tem uma vista esplêndida. Então, eu vi a cidade como o mesmo fragmento do filme, né, o ensaio sobre a cegueira, e ali me deu um insight assim de falar sobre o tema, né, o corpo feminino na cidade, e justamente porque eu vi a cidade nua, a cidade sem ninguém. Então esse foi o nosso primeiro trabalho. Eu falo que foi uma surpresa porque ele surgiu de forma inesperada, a gente gravou ele, foi tudo muito rápido, em uma semana a gente decidiu tudo sobre esse trabalho, convidamos a Jaque, que é a dançarina, intérprete, a Fernanda já definiu a concepção, o enquadramento. A gente teve a questão de deixar a cidade nos mostrar onde que seria gravado. Enfim, o texto saiu no dia, e aí eu já chamei a Lívia para fazer a narração. A Jaque, escutando, ela já construiu ali aquele corpo performativo. Depois de finalizado, a gente tinha esse material, a gente gostou muito dele, mas a gente não, é como se a gente não acreditasse tanto que ele poderia chegar tão longe. E ele chegou em diversos festivais, não só aqui no Brasil, como em alguns países também, como Itália, Espanha, e isso foi uma surpresa. Né? Como que um trabalho de 1 minuto e 50 segundos, a gente acredita na potência dele, mas foi tudo tão rápido que a gente se assustou com o resultado. Foi tudo tão espontâneo que quando ficou pronto e teve a repercussão, a gente falou, nossa, é sério mesmo? É verdade isso? É sério que realmente tá tendo? E aí a gente teve esse momento de decantar as ideias, de entender quais eram as camadas que estavam por trás desse trabalho. A gente teve esse momento de reflexão, de entender o que a gente estava comunicando, além daquilo que era óbvio, que estava passando pelo vídeo, pela imagem, pelo som, o que estava por trás? Então, a gente teve esse tempo de maturação da própria obra, né, da própria ideia, após a ideia chegar em lugares que a gente não imaginava. Como é que vocês inscreveram? Porque assim, né, o pessoal que está ouvindo a gente também, tem muita gente que está começando. Assim, a experiência que vocês tiveram e que foi super legal, vocês podiam dar um caminho, né? Então, como é que vocês inscreveram? Como é que vocês acharam? Quem deu os caminhos para vocês mandarem? Como é que funciona isso? O Facebook é uma ferramenta infinita. Eu falo que o Facebook, para mim, ele é como se fosse um segundo Google. Então, o Facebook, ele tem diversos grupos, e muitos grupos da área, de todas as áreas, né? A área cultural tem diversos grupos, a área audiovisual tem diversos grupos, e tem algumas páginas, alguns grupos, que é só de divulgação de editais. Tem um que é específico, que é alguns, né? Que é para cinema, que é chamado Editais e Afins. Você vai estar facilmente, você que está aí nos escutando. E aí a gente começou a acompanhar a programação de festivais. Tem no site Quinofórum, tem uma lista dos festivais brasileiros. Então a gente já acompanhava por conta dos nossos trabalhos anteriores, né? Do meu trabalho com Sarava Filmes, o meu trabalho com cinema experimental, né? Quando eu ainda não estava em nenhum coletivo, enfim. E tem um site que ele é incrível, que é filmfreeway.com.
Ele é um site internacional que ele os maiores e os menores e festivais pequenos e festivais grandes e festivais que começaram hoje, a galera cadastra lá para receber a inscrição desses trabalhos. E aí tem de todas as categorias, tem cinema ambiental, ficção, animação, cinema ambiental. E quando eu vi que o Entretanto começou a entrar em alguns festivais, peraí, então acho que dá para a gente se aventurar lá fora também. Fiz uma lista lá nesse site e comecei. Você cadastra o teu trabalho lá, coloca a foto do coletivo, coloca a foto do filme, o link, e começa a mandar para festivais. Cara, e um dia eu fiz a inscrição em mais ou menos uns 40 festivais. Uau! Tem tempo, né, para eles analisarem e tudo mais. Na outra semana eu vi que recebi o e-mail, olha, não foi aprovado. Aí eu pensava e falava para a Fê, né? Fê, massa, não foi aprovado, mas alguém olhou. Então, o nosso trabalho está rodando, né? Pelo menos olharam o nosso vídeo. E aí foi quando a gente começou a receber sims. Que gostoso! Aí eu falei, Fê, está acontecendo alguma coisa. Que gostoso. Quando a gente... parece bobo, né? Mas aquele e-mail, né? Tão Imagina, nossa, não tem nada de bobo. Imagina que coisa mais maravilhosa você abrir o computador e falar assim, olha, o que você tem para dizer nos interessa, a gente está escutando. Exato. Né? O que você tem para mostrar nos interessa, a gente está vendo. Olha, eu achei o grupo aqui, aproveitar e cortar um pouquinho, o grupo no Facebook chama Editais e Festivais Culturais. Ô Fê, mas procura rapidinho, ele que é só de cinema, que eu te marco em várias publicações, e ele tá no Face e tá no Insta. Hoje eu achei um no Instagram, que meu amigo da produtora mandou, eu não conhecia, talvez seja esse, que é o Tô Dentro Festivais. É esse aí. Gente, Ana Laís, procurem o rapaz que está à frente desse grupo, porque virou um centro de pesquisa para festivais. Muito bacana isso, muito bacana. Tanto que o Festival de Brasília a gente foi selecionado porque a gente viu estava abertas as inscrições no grupo do Facebook dessa página. Já estou seguindo aqui os organizadores. Boa. A gente ouviu, né, vocês contando sobre os métodos de produção, que é bem participativo, né? Quem está atrás das câmeras e quem está na frente das câmeras. Eu queria que falasse um pouco sobre a forma do filme em si, porque no cinema experimental, né, nessas videodanças, videoarte que vocês fizeram, não é só uma dança, não é só a dança, não é a questão de colocar a câmera e filmar a dança, mas todas as escolhas de filmar essa dança contam muito, né? Contam tanto quanto. Queria que falasse um pouco sobre essa questão da forma no trabalho do coletivo. Das escolhas. Bom, eu vou começar aqui. Eu acho que o Entretanto, ele acaba sendo o melhor exemplo disso tudo, né? Porque eu acho que, como a Su comentou um pouco, ele foi uma coisa muito fluida, porque foi mesmo uma tarde, assim, a gente tinha uma ideia de como que a gente queria fazer, mas ainda não tinha um lugar definido. A gente se encontrou, que era uma hora, 2 da tarde, no centro, e falamos, tá, e agora, né? Para onde que vamos? Naquela muvuca, tava um dia bem quente. Qual a proposta que a gente está pensando? Vai estar esse sol, esse clarão, tudo? Como que a gente vai fazer? Em que lugar? A gente andou para vários lugares, sempre tinha muita gente. E aí, uma hora a gente parou em frente ao municipal. E aí a gente estava assim, de repente o sol, isso já era umas 4 e pouco, o sol bateu num prédio que tinha um pouco mais à frente, e aí ele refletiu uma luz assim, eu falei, isso aqui, acho que achamos o local, assim. Então, na hora que a gente mirou a câmera assim, fez uma luz e uma contraposição muito bonita com o tule que a dançarina estava utilizando, que era um tule vermelho. Então, aquilo ficou tão bonito que, na hora, assim, a gente falou, pronto, achamos. O lugar vai ser esse, tem 2 minutos para escutar aí o áudio e foi bem assim. Mas, claro, né, por trás a gente já tinha essa ideia do que a gente queria, de ter uma contraluz e como deveria ter um plano mais aberto. Eu sou muito do plano fechado, eu gosto de detalhes e tudo mais. E aí a Su foi muito engraçado, porque era bem o começo, e ela ficava, não, mas eu quero uma coisa também um pouco mais aberta, pra gente ver todas as expressões e tudo mais. Então a gente ficou um pouco naquela briga de tipo, mas deixa eu fazer um pouco fechada. E como era muito tempo do pôr do sol mesmo, a gente acabou conseguindo mesclar um pouco. Eu falei, então eu vou aproveitar enquanto ela tá ensaiando pra eu fazer esses mais fechados, que é o que eu gosto. E depois a gente faz o aberto e no final a gente vê o que tem e vamos que vamos.
E deu super certo, assim, acho que foi a melhor escolha que a gente fez, ao invés de ficar brigando ali, foi já aproveitar a luz e testar um pouco dos dois. Porque o fechado a gente, né, como ainda tinha um movimento de pessoas na rua, foi muito bom, porque a gente conseguiu centralizar um pouco mais alguns movimentos do que a gente queria. E depois também, quando a gente abriu, deu aquela sensação de liberdade, de dimensão do quanto que era aquela cidade, aquela dança, e como que aquilo reverberava de uma forma que tinha o texto por trás, né? Então, eu acho que isso foi tudo muito se encaixando de uma forma muito natural. Eu acho que o trabalho, assim, ele tem uma felicidade de ter tido uma cor também incrível, por causa do tipo de iluminação, do horário do sol, da composição que vocês tinham com o vermelho. A cidade que tinha essa coisa do cinza também, ela acabou pegando um tom caramelo. E o texto é um texto quente. Ele, apesar de falar Sim. de uma coisa muito interna, ele é muito quente. Então, eu acho que esse minuto e meio, ele dá na gente aquela coisa de um arrepio mesmo na alma. Então, acho que foi muito feliz a concepção, o tipo de enquadramento, a mensagem. E o ele ser curto também torna ele mais vibrante ainda, porque você fica com impacto em suspense quando ele acaba. Assim, eu me lembro de quando eu assisti, que a gente estava lá na Via, eu chamei a Cida, né, para ver com a gente. Eu falei assim, cara, o que é isso? Que produto, né? Que documentário. Eu acho que qualquer pessoa que assista, em qualquer lugar, mesmo que ela não entenda o que está sendo falado, ela entende o que vocês estão querendo dizer. Então, eu acho que isso foi o principal, pelo menos para mim, para minha leitura do trabalho. Mas o que eu acho que é mais legal é que assim, ele é um trabalho que permite vários olhares e várias interpretações também. Que lindo, obrigada, Ana, obrigada. É justamente esse o nosso desafio no coletivo, que os nossos trabalhos permitam esses olhares, esses diversos olhares. A gente não gosta de ditar qual é o final. O legal é quando o espectador, né, quando o receptor dessa obra, quando fica livre também para interpretar e reinterpretar isso. Eu já usei esse trabalho em uma oficina que eu dei para jovens, e é muito gostoso de ouvir, né? A impressão que causa para cada pessoa é uma impressão, e é muito gostoso. Complementando um pouquinho o que a Fê falou, tem uma dança. Ela teve uma sensibilidade muito incrível enquanto a gente estava discutindo, não, plano fechado, plano aberto, não era isso. Não era isso. A questão era captar a sensação que a gente estava passando. E a Fê dançou junto com a Jaque. Quer queira ou não, quando a Laís pergunta sobre a forma, ela também está perguntando se a gente está colocando o público como observador dessa dança, para dançar Sim. junto e para entender, enquanto ela dança, essa mensagem a partir do texto. Quando eu vi que a Fê começou, eu falei, Fê, é isso, vai. Eu falei, não, vai. Eu virei, eu falei, não, agora a Fê me superou em todas as expectativas que eu estava pensando. A gente nem conversou e era isso, era isso. Mas também tem foto. Eu acho que é legal falar um pouco dessa linguagem que a Fernanda tem propriedade. Um dos últimos trabalhos é um ensaio que a Fernanda fez chamado Mapeamentos. Ela incrível. Fê, fala um pouquinho, mas aí o texto, como é meu, por isso eu já comecei a falar. Quando ela me mostrou uma foto, eu falei, Fernanda, que lindo. Eu falei, eu já vou fazer o texto agora e aí você vê se é isso. E a gente construiu o texto juntas, não foi um texto da Sueli. A gente teve essa liberdade quando ela começou a mandar as fotos. Fê, fala um pouquinho sobre esse teu trabalho. Bom, mapeamentos foi uma coisa que surgiu durante a pandemia, no terceiro mês, mais ou menos, da pandemia, tipo, quando tudo começou do ano passado, de 2020. E foi muito um momento em que eu acho que, para mim, né, essa pandemia ela foi muito do autoconhecimento. Eu já vinha num processo de terapia, que eu estava no momento em que eu já estava me descobrindo e esse olhar para mim mesmo. E é muito engraçado porque eu nunca gostei de tirar foto, assim, eu sair na foto, né, desde pequena. E para mim, quando eu comecei nessa coisa de me autoavaliar, me olhar e tentar ter esse outro olhar, foi muito muito gostoso, assim, um processo. Eu fiquei um dia inteiro, assim, trancada no quarto, fazendo umas fotos minhas, assim, né? Falei, nossa, até comentei com uma amiga minha, tô tirando umas fotos aqui, nem sei para quê, como, mas
Tô suando aqui, me virando nos 30 para segurar a câmera, luz e enquadramento. Essa, na verdade, não foi muito a minha preocupação, assim, lógico que eu olhei, né, eu tava vendo, tirava foto e olhava, mas para mim foi muito mais, naquele momento, né, como eu tava nesse processo meu de autoconhecimento, eu nem tava pensando em usar essas fotos para nada, assim, eu deixei, é como se eu tivesse deixado um pouco a técnica de lado e olhado mais, para um lado mais emocional mesmo, de observador, sabe? Como eu, como mulher, como corpo, como pessoa no meio de uma pandemia, eu consigo me ver e tentar abstrair um pouco toda essa loucura e ver de fato tudo que está acontecendo, né? Então eu acho que foi um momento muito íntimo ali, muito particular mesmo, desse olhar para você. E aí, quando eu comecei a ver o resultado, eu falei, nossa, até que dá para usar para alguma coisa aqui. E aí foi engraçado que aí eu mandei para a Su, eu falei, olha, Su, o que você acha? Você acha que dá para realmente usar ou é pira minha, né? Porque às vezes, né, a gente faz umas coisas que nem a sua mãe gosta, né? Você faz e fala, nossa, o que é isso? E aí ela falou, não, dá pra gente brincar com isso daqui, aí ela super incentivou e ficou, aí o texto, é isso que ela falou também, veio muito em conjunto, eu acho que essa coisa de mapear também, tem muito essa relação, né, não só pelas pintas, mas pela história mesmo, de pandemia, de pessoa, eu acho que foi um conjunto mesmo de estar junto e mapeando situações e cicatrizes e, né, que a gente até no texto a gente comentava sobre os caminhos de veias e como que essas vias todas são interligadas. Então, eu acho que é muito esse conjunto de contexto interno, pessoal, com também um externo que nos leva a gente a fazer essas coisas. Não sei se eu respondi muito o que vocês queriam saber. Assim, o mapeamento é uma cartografia. A gente está tão acostumado a mapear o externo, né? A olhar para os caminhos, olhar para o Google, olhar para o outro, e a gente acaba se acostumando a não olhar para a gente, a não perceber essa matéria que a gente carrega. E assim, um trabalho desses de mapeamento, quando você está isolado, que você está com você mesmo, ele carrega não só uma sensibilização dessa situação de matéria, mas uma concretude, né? Eu acho que isso é muito bonito no trabalho, essa coisa de estou. Eu tenho falado muito sobre isso, que a gente passou, assim, eu pelo menos passei anos da minha vida naquela questão do ser, ou aquela questão penso, logo existo, do Descartes e tal, e hoje eu estou muito ligada na coisa do estou. Isso é uma mudança muito recente, que vem com um processo também de cartografia pessoal. Então, eu achei maravilhoso esse trabalho, a proposta, tudo, porque ele acaba tocando nessa questão, né, de que é importante você se ler. Sim. E como é difícil a gente fazer isso, ainda mais nos dias atuais, né? Como é difícil colocar uma lupa e se enxergar e saber. Exatamente. É muito mais fácil olhar o externo, né? Sim. Tem que estar muito disposto a se enxergar e ver seus defeitos, né? E saber que cada cicatriz teve a sua importância. É muito bonito. É isso, o coletivo está aí para isso, para questionar, e aí por isso que a gente coloca, né, que é híbrido entre a arte, a linguagem e a filosofia. A filosofia entra nessas questões, que às vezes nem a gente tem respostas. A gente está buscando, a gente está aqui construindo perguntas através daquilo que a gente coloca como arte, né, para o externo. Aquilo que a gente pensa, faz para a gente e acaba divulgando. Nem sempre atinge, e tudo bem, eu acho que a gente também tem que trabalhar isso. Exato. Me diz uma coisa, vocês, queria ouvir das duas também, vocês estão indo para onde agora? Né, assim, dentro dessas experimentações todas, a gente continua dentro de uma pandemia e a gente continua com uma situação de repensar tudo, né? Então, como é que vocês, como coletivo, e as pessoas que vocês têm contato e trabalham junto, qual é agora o caminho? Cara, a gente até conversou sobre isso hoje, né, Fê? A gente entende que na arte a gente tem fases. Então, a nossa fase ainda está para falar sobre o feminino. E quando a gente esgotar todas essas questões, essas dúvidas, pode ser que a gente mude de fase, de interesse, de novos questionamentos, de perguntas.
E a gente já está ciente disso, que isso vai chegar um momento. Mas nesse momento a gente está com um trabalho em construção, que é uma performance, com a dançarina do Mangalê até, né, a Preta Vani, que trabalhou com a gente lá em 2013, 2014. É um trabalho que está em construção desde 2019. O trabalho chama No Meu Coração Tem um Rio. Ele é uma performance que fala sobre o deixar fluir, né, o deixar ir ou prender. É uma performance que fala sobre emoções, é uma performance que fala sobre o feminino, né, sobre as questões de perda. É uma performance que trabalha muito com os sentidos, com os sons, com o coração e, ao mesmo tempo, com água, porque a gente entende que a água faz parte do sagrado feminino. Então, é o nosso trabalho. Nesse momento, é para onde a gente está indo. E nesse contexto de pandemia, a gente tem se questionado muito, né, maturando a ideia do Eu, Helena, que foi o nosso último trabalho, que são reflexões da vida urbana, caótica, automática, que as pessoas que moram em grandes cidades vivem, que deixam os seus sonhos de lado, que matam as suas crianças interiores, né? Foi muito legal a Ana ter falado sobre a questão do eu sou e eu estou. Não é todo mundo que entende essa diferença, que se enxerga nesse momento. E o Eu, Helena, faz a gente questionar sobre isso, sobre o eu sou e o eu estou. E foi o nosso último trabalho feito, pensado na pandemia. Muito legal. E me diz uma coisa, o Eu, Helena, vocês estão com ele na internet? A gente tem como ver? Porque a gente conversou sobre ele na aula, mas a gente não viu, né? Eu te vi um trechinho, deu aquela vontade de ver mais. Sim, ela deixou a gente com água na boca e foi embora. Passou só uma frase, assim, de efeito. Como é que a gente fala faz? Que vai contar uma coisa e aí parou. Nós fomos selecionadas para um festival de teatro. Ele é um monólogo, né? Ele é um monólogo, ele é uma mistura de várias linguagens, mas em essência ele é um monólogo teatral. A gente foi selecionada ano passado, no finalzinho do ano passado, para um festival de teatro. Teve um bate-papo incrível depois, mas ele está ainda privado, porque a gente mandou ele para alguns festivais, para alguns concursos, então, infelizmente, ele ainda não está público. Resumindo, a gente não vai ver, tá certo, tá certo. Olha, em breve. Não, tá bom. Eu queria só que a gente falasse agora, assim, umas considerações finais para a gente ir terminando aqui o podcast. Agradecer vocês muitíssimo pela conversa e convidar, assim, para todas as oportunidades que a gente tiver de estar junto, porque fazer a roda rodar, né, Su, né, Fê? Com certeza, sim, com certeza. Sim. A gente sempre fica se encontrando, né, aqui e ali, faz uma coisa junto, aí a Su eu conheci agora, mas... porque eu não tinha assistido ainda o vídeo da dança. Eu vi um pouco antes, né, do workshop, eu acho, mas a Ana já tinha comentado, a Fernanda também já tinha me contado, assim. E aí eu assisti e me tocou muito também, porque eu com mais duas amigas, a gente também fez um filme sobre mulher na cidade, no centro, também Uau. tinha dança. Aí eu fiquei, nossa, como as coisas ficam ligadas nessa questão de ser mulher na cidade, de perceber os movimentos. Aí eu até fiquei de passar para elas assistirem também. Coisas que eu acho muito legais nesses bate-papos e nesses encontros que a gente está fazendo é a oportunidade da gente trocar mesmo os trabalhos e conhecer coisas novas. Então, para quem está seguindo a gente, olha, nós vamos colocar também, até se possível, falem aqui para a gente os arrobas de vocês no Instagram ou o Facebook de vocês, né, lá do Coletivo Mai, para as pessoas poderem procurar. O Instagram é Mai Coletivo. E a gente tem um site também, que é coletivomai.wixsite.com/coletivomai. Lá tem um pouquinho mais de todos os outros vídeos que nós fizemos. E aí no site a gente fala um pouquinho dos projetos, tem as fotos que a gente comentou aqui do mapeamento também. Tem a lista de todas as mostras e festivais que a gente já participou, então quem está começando é legal também ter uma ideia de quais são os festivais, né, que podem entrar, enfim. E tem nosso contato também, obviamente, quem quiser, fica à vontade, a gente está aberta para novas trocas também. Que bom, obrigada, viu, Fê? Vou encerrar aqui o podcast desejando para vocês tudo de bom, uma boa noite e até o próximo.
Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima!